Saudações a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, e o tema do vídeo de agora é: a guerra dos Estados Unidos com o Irã recomeçou. E enquanto tinha muita gente pensando que talvez eles finalmente chegassem a um acordo de paz, que era o que parecia estar se encaminhando nos últimos dias, parece que pensou errado. Eles voltaram às hostilidades, e agora a gente vai tentar entender um pouquinho das razões pelas quais isso está acontecendo, no vídeo do Pedro Daher. Mas antes da gente começar, eu peço a todos, como sempre, que curtam o vídeo se gostarem dele, se inscrevam no canal caso ainda não sejam inscritos, compartilhem com os amigos e, sem mais delongas, vamos começar. Então é isso mesmo. É hora de recomeçar. Que isso? Vocês estão falando de Copa? Vai recomeçar tudo do zero? Pô, eu super aceitaria voltar a jogar e vocês não estão falando de Copa, né? Vocês acharam que tinha acabado? Achou que os Estados Unidos fizeram as pazes depois daquele acordo de paz? Achou errado, otário? Tudo bem se você achou, porque eu também achei que, tinha já finalizado. E eu tinha feito um roteiro. E tá ali, para mim, o grande pivô dessa questão toda, um grande motivo pelo qual essa guerra está se arrastando e voltou agora, é o Donald Trump, não tenho mais o que falar. Esse cara é um lunático, ele é maluco, ele é megalomaníaco e ele é narcisista também. E para mim ele é o grande motivo pelo qual essa guerra se arrasta. Ele simplesmente não consegue admitir a derrota, mas também, por outro lado, está encurralado, porque não consegue vencer. Ele não consegue derrotar o Irã por meios convencionais. Então ele fica preso meio que numa sinuca de bico. Por um lado ele não admite a derrota, mas por outro ele não pode vencer. Então, se essa guerra continua e ela parece que vai continuar, para mim ele é o grande culpado. Só disso, já tava pronto, era só gravar. Mas eu esqueço que o presidente daquele país é um completo de um lunático. Os Estados Unidos voltaram a atacar o Irã e, óbvio, os iranianos foram lá, fecharam o Estreito de Hormuz de novo. E, cara, pelo andar da carruagem, se continuar desse jeito, acho que a guerra vai se estender até as eleições dos Estados Unidos. Isso se tiver eleições por lá. Porque o cara agora resolveu ir atrás da Comissão Eleitoral dos Estados Unidos. Também tem essa, existe uma chance, talvez não tão grande, mas real, de que o Trump tente interferir com as instituições e com os mecanismos eleitorais dos Estados Unidos, porque tem muita gente que especula que ele quer se manter no poder por meios não convencionais, o que seria uma coisa meio sem precedentes na história dos Estados Unidos, mas, como eu falei, não é impossível. E se isso acontecer, aí a gente pode ver essa guerra se estender por muito mais tempo. Isso sem falar na quebra completa da institucionalidade, do sistema de governo, da estrutura de governo dos Estados Unidos, que seria uma coisa bem grave, porque, bem ou mal, é um país que é um exemplo de democracia no mundo. E seria uma coisa muito incomum. Mas resta para a gente esperar para ver o que vai acontecer. Para você que não sabe, essa comissão é a galera que protege e garante que a eleição vai rolar numa boa. Então, o Trump mandou essa galera pro saco. E enquanto isso, dá-lhe bomba no Oriente Médio. É isso aí, isso está longe de acabar. Ah, porque não estou surpreso. Voltou para a guerra porque seu dono mandou. What is real? Não manda em mim, sou eu quem deu as ordens. As bombas! Sir, yes, sir! A guerra poderia ter acabado, mas Israel só não quis. Israel é um assunto à parte, é um assunto complicado, porque Israel é um estado que vive basicamente de perpetuar crimes contra a raça humana. E essa insistência na guerra contra o Irã, que é o seu inimigo declarado no Oriente Médio, não surpreende. De verdade, não surpreende. Agora, saber se Israel manda nos Estados Unidos ou não, isso já é uma coisa que demanda informações que a gente talvez não tenha. A gente não tem acesso. O que dá para dizer é que o lobby sionista dentro dos Estados Unidos, dentro do governo dos Estados Unidos, é muito forte. É muito forte, é muito rico
E se isso vale para alguma coisa, então a gente tem que imaginar que Israel tem sim grande influência nas decisões do governo dos Estados Unidos. Literalmente, após assinarem um acordo, Israel olhou e falou: não, é isso, não aceitamos acabar com a guerra e vamos continuar com os bombardeios. E aí? Um dos 14 pontos que o Trump tinha assinado com o Irã era de acabar com a guerra em todas as frentes, inclusive no Líbano, que é onde Israel tem os seus sonhos molhados para conquistar. Eles não estão lá só por conta do Hezbollah, não, eles querem o território. E como os Estados Unidos é, por si só, controlado, vamos dizer assim, por Israel, já que o maior lobby hoje dentro dos Estados Unidos é israelense, o Trump acabou voltando para a guerra. E a crise interna fica pior ainda, porque, de novo, vai rolar a eleição esse ano, a popularidade do Trump já tá em queda livre. Ou ele acaba com essa guerra antes das eleições, ou, sei lá, do jeito que ele fez agora com a comissão eleitoral, capaz dele tentar dar um autogolpe aí. Até porque, vamos combinar, isso daí não seria a primeira vez. Ah, e quem paga o pato somos nós! Lamento, mas ninguém mandou vocês colocarem bases dos Estados Unidos nos seus países. Ao menos poderia ajudar com isso, não é, Estados Unidos? Onde é que está a grande defesa antiaérea que você tinha garantido? Ai, não vem não, eu tô tomando porrada há muito mais tempo. Eu preciso muito mais do que eles. Bom, então faça você mesmo. Eu posso? Yeah! E isso é uma coisa que a gente também deve apontar, né? Com essa comoção toda no Oriente Médio, a Ucrânia foi meio que deixada de lado quase completamente pela administração dos Estados Unidos, mesmo que ainda esteja em guerra, uma guerra que vem se arrastando já há 4 anos e não parece dar sinais de que vai terminar. Mas os Estados Unidos não conseguem se concentrar em 2 frentes ao mesmo tempo. Isso é uma coisa que logisticamente é meio que impossível. Por mais que eles tenham uma presença militar consolidada pelo mundo inteiro, é uma coisa muito difícil, muito cara e muito impopular se concentrar em 2 frentes de combate ao mesmo tempo. E como o Pedro falou agora há pouco, a popularidade do Trump já está em queda livre, é ano eleitoral, então isso ainda seria muito ruim para os prospectos dele de continuar no poder. Fábrica de mísseis antiaéreos do meu lado? Outra crise que piora a vida dos Estados Unidos é que os caras estão sem munição. Já falamos da guerra de saturação, do Irã, por exemplo, tacando um monte de drone que custa baratérrimo e fazendo os Estados Unidos usarem mísseis que custam milhões de dólares. Só que agora nem esses mísseis eles têm mais. Aí a grande ideia deles foi, precisamos produzir mais desses mísseis Patriot, por exemplo. Onde que nós vamos produzir? Na Ucrânia. Os ucranianos agora estão com permissão, estão com a carta verde de fabricar os mísseis Patriot. Porque botar uma fábrica de mísseis antiaéreos na Ucrânia é uma grande ideia. A ideia é genial, tá tudo muito calmo por lá, né? Imagina que isso aí vai se tornar um alvo. E aí, só pra dar uma atualizada naquela região, a Rússia, presta atenção, usou um drone pra bater um caça. Tudo bem que o caça tava estacionado, mas mesmo assim, os caras viram um aviãozinho MiG-29 ali dando bobeira. E o que isso tem de tão impactante assim? Vale lembrar que os drones são muito mais baratos do que um caça, do que um avião de combate. E todas as vezes que um drone é usado para abater um caça, isso é um grande golpe financeiro para o lado que detém esse caça. E se isso for um padrão recorrente, isso vai ser muito ruim para o lado que estiver tomando o golpe, no caso a Ucrânia. Pra meter um daqueles Geranium 4, que é desses drones russos super mega baratos, e o caça simplesmente foi pro vinagre. E aquela coisa, esse caça, que inclusive demora 10 minutos pra ligar, foi nesse tempo, inclusive, que os caras falaram, mano, os caras estão ligando o caça agora, vamos atacar antes que eles vão embora. Um caça desse tá na casa dos 40 milhões e o drone dos russos não passa de 30 mil dólares. Mas bora colocar a fábrica dos mísseis mais importantes dos Estados Unidos ali, justamente ali, vai dar super certo, confia. Tô com 0 problemas com isso, vai em frente. Sinceramente, estou tentando entender a estratégia dele com essas coisas.
Ou ele só é muito burro mesmo? Não, dessa vez o meu objetivo é... Eu vou controlar o Estreito de Hormuz. Ok, segunda opção. Agora são os Estados Unidos que vão controlar o Estreito de Hormuz. A gente precisa começar a tratar o Trump e diferenciar ele do Trump hipotético. Porque a gente já mencionou aqui em vídeos que o cara não tá bem da cabeça, tá? Clinicamente falando. Então, o Trump hipotético... Até para ele achar que ele vai conseguir tirar o Estreito de Hormuz das mãos do exército iraniano, não está raciocinando direito, porque esse é simplesmente o ponto estratégico mais defendido pelas Forças Armadas do Irã, porque é por ali que passa grande parte da sua exportação petrolífera. E, como a gente sabe, o petróleo é o maior produto de exportação e a maior fonte de renda do Estado iraniano. Então, eles não queriam abrir mão de bom grado do controle dessa região. Hipotético, ele tem poderes sobre Hormuz. O Trump hipotético já destruiu o programa nuclear iraniano umas 40 vezes. O Trump hipotético está na lista de Epstein. Ah, não, pera, esse não é o hipotético. Tipo, sabe quando o Irã começou a cobrar os navios pra poder pagar pedágio, pra passarem pelo Estreito de Hormuz, e o Trump olhou pra isso e falou: não pode, é muito feio. Ele resolveu anunciar que o controle dele sobre o Estreito agora também vai ter pedágio. O que não rolou de verdade, ele recuou nessa ideia brilhante que ele teve, porque também, sinceramente, né? O meu ponto é que assim, o cara tá sem rumo. Os Estados Unidos entraram numa crise desgraçada por conta de uma guerra que não fazia o menor sentido pra eles, e eles só entraram porque Israel conseguiu fazer a cabeça do Trump. Os caras sabiam que ele tava lelé da cuca em alguma forma e falaram, bora atacar, e o Trump só foi, né? Fácil. Mesmo se o Trump quiser sair dessa guerra que ele começou depois de ter assinado os 14 pontos ali com o Irã, por conta de Israel, ele só não consegue. Porque Israel não quer acabar com a guerra, e o poder de influência que ele tem dentro da política dos Estados Unidos, como, de novo, a gente já falou, deles controlarem o maior lobby dentro dos States, que é o AIPAC. Tem um site, inclusive, que se chama Track AIPAC, que basicamente sonda todos os políticos dos Estados Unidos que recebem dinheiro de Israel. E a lista é grande. O que abre também precedente para uma outra crise, porque olha só, mesmo Israel estando comprando o poder político dos Estados Unidos, a popularidade deles pela primeira vez está nas negativas. No ano passado, o próprio Netanyahu já admitia que Israel estava sofrendo, entre muitas aspas, um isolamento por conta de Gaza. Nossa, quem diria que promover uma limpeza étnica na zona mais densamente populosa do planeta ia fazer as pessoas te odiarem, hein? Isso está acontecendo, a culpa é somente deles, porque isso aí é uma estratégia deliberada. E, enfim, o que se pode fazer? Se você comete certos crimes contra a humanidade, você depois tem que aguentar as consequências, tem que aguentar a publicidade negativa. E, na verdade, o Netanyahu só não foi preso ainda porque ele continua no poder, porque acho que assim que ele sair do poder, ele vai ter que... Se ele ainda for viver tanto tempo, né? Ele vai ter que responder pelas atitudes e pelos posicionamentos do governo dele. Não consigo entender. Oh não, Estados Unidos! Parece que quanto mais tempo você fica nesta guerra, pior pra você. Ignora ele, mete bala! Nós poderíamos ter paz, Estreito de Hormuz aberto... Se não fosse Israel... Será mesmo que você precisa tanto dele assim? Vocês entendem o que está acontecendo? De um lado, Israel quer continuar com essa guerra prolongada, e do outro lado, os Estados Unidos sofrendo um impacto econômico e militar por conta dessa guerra. Chegamos numa encruzilhada, num conflito de interesses. E o que eu vou falar aqui agora vai ser especulativo. Pode informar. Existe uma chance, mesmo que pequena, que os Estados Unidos abandonem Israel. Isso, pelo menos, segundo Trump. Lembrando que a gente está lidando com o Trump e com o Trump hipotético. E quando eu falo abandono, é tipo, meu irmão, essa guerra não interessa pra nós, quer continuar lutando? Então tu luta sozinho, boa sorte, tchau. Obrigado. Mas também pode ser muito improvável isso acontecer, porque, de novo, a influência política de Israel nos Estados Unidos, mas também da posição geográfica que Israel está hoje, e que é uma região ali muito importante também para os Estados Unidos. Mas que alguém ali no gabinete do Trump deve ter cogitado deixar Israel aí com essa batata quente na mão,
Com certeza sim. E o Irã não é besta não, tá? Eles sabem dessa pequena probabilidade. Até porque o que eles mais querem é isso também. Se Israel for ficando cada vez mais isolado, principalmente do seu maior aliado, não tem como eles se defenderem no final do dia. Eu ainda acho que essa guerra vai rolar até chegar nas eleições. A gente tem que lembrar que Israel, apesar de ser uma potência regional, eles também não têm recursos ilimitados. Então, na hipótese de eles serem deixados sozinhos com relação aos Estados Unidos, então eles dificilmente conseguiriam fazer frente ao Irã num tete-a-tete, num mano a mano. Então, se isso acabar acontecendo, acaba sendo muito bom para o Irã e muito ruim para Israel. Dos Estados Unidos ou alguma coisa muito drástica vai acontecer aí. Tá uma baita novela, a gente vai falar mais sobre isso, mas esse capítulo, no momento, encerra aqui. Mas vai ter os próximos, hein? Pois é, e por enquanto essa é a situação. A guerra continua, os Estados Unidos estão tentando desesperadamente encontrar uma forma de sair dessa situação em que eles se encontram e que eles se colocaram. Era de parar de cutucar esse vespeiro, mas devido ao lobby de Israel, essa situação parece difícil de resolver, mas não impossível. Não é impossível. Agora eu queria saber de vocês o que vocês acham a respeito dessa bagunça toda. Escrevam aqui embaixo nos comentários, não se esqueçam também de curtir o vídeo, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal, caso ainda não sejam inscritos. Eu agradeço a todos por terem assistido mais um vídeo e verei a todos novamente no próximo. Um grande abraço a todos e valeu!